Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Evangelizar. Está começando Vozes da Cidade. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no nosso estúdio em Maringá para levar a boa notícia, a boa informação até a sua casa. Você que nos acompanha em toda a nossa região, Maringá em mais de 40 cidades e pelo nosso YouTube, 2,5 milhões de inscritos no TV Evangelizar Oficial. É sempre muito bom poder te encontrar aqui, rezar com você, transmitir coisas boas, essa grande benfeitora que é a nossa querida TV Evangelizar. Eu já vou apresentar a nossa convidada, o tema de hoje é muito especial, todos nós temos um grande chamado e eu vou explicar para você sobre isso já já. Mas antes, é o nosso momento de oração. É hora que a gente para um pouquinho, que a gente reza, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, aqui na TV Evangelizar. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, venho te pedir a paz. Paz na minha vida interior, paz no meu lar e também no meu ambiente de trabalho. Peço, Senhor, sabedoria para discernir e perceber o Teu Espírito Santo que a cada instante venha me iluminar nas decisões a serem tomadas, nos caminhos a serem trilhados, e que Teu Espírito Santo me ajude nas opções a serem feitas. Senhor, clamo a Tua presença, peço-te paz, sabedoria e força para levantar-me sempre. Há tantas vezes, Senhor, que me encontro prostrado, desanimado, abatido. Senhor, dai-me força para continuar a busca da Tua face. Dai-me força, Senhor, neste dia, para lutar contra o mal, principalmente o mal que já está em mim, como ganância, inveja, egoísmo. Senhor, a vida é um combate constante, uma luta constante. Fortaleça minha alma, minha reta intenção, minha vontade de Te servir. Inspira-me valores que vêm do alto e leve-me, Senhor, a renascer na Tua graça e na força do Teu Espírito. Deus de Deus, Pai amado, creio e professo que todas as orações não Te passam despercebidas, e é por isso que Te consagro todo o meu ser e coloco-me a Teu serviço. Faça de mim um instrumento. Te consagro, Senhor, este dia, que eu seja de fato uma testemunha autêntica de Tuas obras. Que todos aqueles que passarem por mim hoje não sejam contaminados por rancor, nem sejam influenciados pelas dúvidas e incertezas, mas que possam sentir o irradiar da luz da fé, da esperança e da paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, misericordioso e bondoso, recaia sobre todos, sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, Padre Reginaldo, por esse momento abençoado aqui na TV Evangelizar, é o nosso Vozes da Cidade nesta sexta-feira. Muito obrigado, vai compartilhando com os amigos aí, ó. Vozes da Cidade já está no ar. E hoje a nossa convidada é a irmã Regina da Costa Pedro, religiosa das Irmãs da Imaculada, do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, que é o PIME, e atual diretora das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Irmã Regina, pode chegar. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, irmã. Obrigado pela presença. Pode se sentar aqui para a gente conversar. Já vou preparar esse bate-papo gostoso com a irmã, mas antes, tem matéria, por favor, coloca no ar. O Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, foi palco de um importante encontro entre o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o presidente da Pastoral da Criança, Dom Frei Severino Classen, arcebispo de Maringá. O objetivo da reunião foi apresentar as ações desenvolvidas pela Pastoral da Criança e discutir a ampliação de parcerias com o governo do estado nas áreas de saúde, educação e assistência social. Fundada em 1983 no Paraná, a Pastoral da Criança tem se destacado pelo acompanhamento de aproximadamente 14 mil crianças e quase 1.000 gestantes em todo o estado. Através do trabalho de líderes voluntários, a organização se empenha em garantir que as crianças e gestantes atendidas estejam em dia com o calendário nacional de vacinação, além de orientar os pais sobre hábitos alimentares saudáveis, combatendo a desnutrição e a obesidade infantil. Durante a reunião, Dom Severino solicitou o apoio do governo do estado para expandir as ações da pastoral. Entre as propostas apresentadas, destaca-se a ampliação do número de líderes voluntários, que poderia incluir incentivos financeiros e fornecimento de ferramentas de trabalho para a atuação em comunidades vulneráveis. Para viabilizar essas iniciativas, a Pastoral da Criança planeja formatar um projeto detalhado a ser apresentado ao Executivo Estadual, com a possibilidade de financiamento por meio do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência. Esse é o Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar, de volta aqui do nosso estúdio em Maringá. Hoje eu estou recebendo a irmã Regina da Costa, ela que é do PIME. É isso, irmã? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É isso mesmo. Nós somos da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada, ligadas ao Instituto PIME, que é o Pontifício Instituto das Missões Exteriores. É isso mesmo. Eu tenho uma saudade grande de Dom Pedro Zilli, era do PIME. Exatamente, o nosso bispo missionário na Guiné-Bissau. Tenho uma saudade muito grande, muito meu amigo, uma pessoa que gostei demais de conhecê-lo, inclusive estive lá em Guiné-Bissau, na África, em missão junto com ele. Foi uma pessoa que deixou um legado muito bonito, né, irmã? Exatamente. Ele deixou marcas para não só a Igreja da Guiné-Bissau, mas aqui para a Igreja do Brasil também, como a presença de um missionário completamente doado à evangelização, lógico, partindo do encontro profundo com Jesus, que marcava a vida dele desde a juventude, pela simplicidade, a alegria de doar a vida, que ele doou até o final, né? Porque foi colhido pela pandemia da Covid-19 também, uma das tantas vítimas, e justamente porque ele estava num local servindo em uma situação na qual os recursos eram bastante limitados. Mas ele não se retirou daquele local e ficou lá até o final, né? E deu a vida. Irmã, a gente tem tantos temas para conversar com a irmã, mas antes a gente queria conhecer um pouquinho mais da irmã. A irmã falou já aí da congregação da qual faz parte. A irmã é natural da onde? Conta um pouquinho da sua história, como que também nasceu a sua vocação. É uma história longa, mas a gente vai tentar resumir. Resume um pouquinho. Eu sou paulistana, da Zona Norte de São Paulo. Sou a sexta filha de um casal, Hélio e Benedita. São 5 mulheres e 2 homens. E a minha vocação nasceu assim na adolescência. Eu era realmente muito jovem e a provocação na paróquia, depois do testemunho de uma religiosa, quando o padre lança a pergunta, mas quem de vocês teria coragem de levar uma vida como essa? E adolescente gosta de desafio, né? E eu levantei a mão. Eu, como outras pessoas ali na sala, outros jovens, outros adolescentes, e assim nasceu o grupo vocacional da nossa paróquia.
Isso faz exatamente agora, em 2025, este ano, 50 anos. 50 anos já, irmã. Do nascimento do grupo vocacional na Olha paróquia só. Nossa Senhora da Luz. Foi ali que tudo começou, foi ali que tudo se desenvolveu, até eu encontrar essa congregação das irmãs, porque para mim o carisma missionário estava muito claro desde o início. E quando me encontrei com essa congregação, eu pude dizer, como a nossa fundadora tinha dito uma vez, achei, quero ser missionária, aqui é o meu lugar. Que maravilha. E a irmã já, com certeza, já percorreu muitos lugares pelo mundo afora aí. Sem dúvidas. Aqui no Brasil, posso dizer de norte a sul, porque, de fato, o primeiro campo missionário aqui no Brasil, após a formação, foi no interior de São Paulo, pertinho daqui do Paraná, a cidade de Assis, de onde eu fui enviada depois para o outro lado do Brasil, para o Amapá. Do Amapá para fora do Brasil, em República dos Camarões, em África, depois vários anos também na Itália, voltando para o Brasil, Feira de Santana, um pouco no Ceará também, agora em Brasília, interior de São Paulo. Então, de fato, a atuação missionária já foi realizada em muitos lugares diferentes. E a irmã agora é a diretora, atual diretora das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil e a primeira mulher a assumir essa direção nacional. Explica um pouquinho para a gente, como foi esse desafio? Ser a primeira é sempre algo bastante desafiador, né? E algo que é surpreendente também, porque, na realidade, aqui no Brasil, tinham sido sempre padres, os diretores das Pontifícias Obras. O anterior, atualmente, é bispo, Dom Maurício da Silva Jardim, bispo de Rondonópolis, Guiratinga, que tinha ficado durante 5 anos, tinha acabado de ser reeleito, mas nem terminou o primeiro ano da reeleição, foi nomeado bispo. Então, já foi a primeira surpresa essa, porque ninguém esperava uma eleição, uma nomeação tão rápido, não é? Porque ele tinha sido reeleito. Então, normalmente, são enviados para Roma, os bispos do Brasil enviam 3 nomes para Roma, e de Roma vem a nomeação pontifícia. Então, de fato, posso dizer com certeza que eu não esperava. Não esperava essa nomeação. Então, foi surpreendente, primeiro porque realmente não esperava uma nomeação para um serviço tão importante e bonito como esse, a Igreja do Brasil. E segundo, pelo fato que você mesmo tinha dito, né? Nunca tinha sido nomeada uma mulher antes. Sim. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande. E quando envia os nomes para a Santa Sé, a irmã já ficou sabendo ou não? Ou esses nomes são enviados e depois que fica sabendo? Isso. Quando enviaram os nomes para a Santa Sé, Dom Maurício, que era aquele diretor que estava saindo, ele me consultou. E ele me perguntou se podia mandar o meu nome para a Santa Sé também. E eu, na primeira resposta, disse, Dom Maurício, não. Deixa isso para pessoas mais jovens. Já faz 6 anos que eu estou no serviço da congregação, num cargo mais administrativo. Eu era coordenadora da província. E o meu sonho ainda era voltar para a África. Eu falei, não, agora depois de 6 anos que eu estou aqui, tantos anos que eu voltei, que eu estou no Brasil, já fiz o meu serviço aqui, e pela minha idade é melhor eu ir agora, porque senão depois não vai dar para voltar mais. Mas ele me disse uma coisa que me convenceu de deixar o meu nome. Ele disse, Regina, olha, mesmo que você não for eleita, pelo menos não for nomeada, mas pelo menos nós, da Igreja do Brasil, fizemos esse gesto de mandar o nome de uma mulher, que é importante que eles comecem a pensar que nós também podemos ser mulheres preparadas para realizar esse serviço. Aí eu falei, bom, por esse motivo pode deixar. Então, mas assim, com muita tranquilidade, sabe? Com certeza que era um nome mais simbólico do que teria sido levado em consideração realmente, né? E, no final, os caminhos de Deus eram outros. E a gente sabe dessa preferência do Papa Francisco. Já a Igreja no mundo inteiro já tem sinalizado bastante isso, né? Nós temos aí, no lugar de Dom João Braz de Assis, cardeal, inclusive foi arcebispo aqui de Maringá, também uma religiosa, assume como prefeita da Santa Sé. A Igreja vem sinalizando o dicastério da vida religiosa, da vida né? religiosa, exatamente. A primeira prefeita de um dicastério, sim. Então, realmente há esse olhar diferenciado do Papa Francisco, né, irmã? Sim. Isso é muito bonito, sim, né? É muito bonito. Nesse sentido, posso até contar uma experiência do ano passado, que o Papa Francisco ele quis
entre as 2 sessões do Sínodo, organizar 4 encontros, nos quais ele, com o Conselho de Cardeais, queriam ouvir mulheres sobre as diversas situações da experiência, da vivência das mulheres na igreja. E eu fui convidada para um destes encontros. Então, é uma experiência, assim, inédita, você falar diante do Papa Francisco, nós tínhamos 40 minutos de fala, cada uma de nós, e sermos ouvidas pelo Papa Francisco e pelo Conselho de Cardeais. Para mim, isso é um testemunho muito claro de que o Papa Francisco ele não é um teórico, mas aquilo que ele diz e que ele pede para toda a igreja, uma igreja sinodal, na qual todos e todas tenham a sua voz, a sua possibilidade de participação, ele coloca em prática primeiro ele mesmo, né? Tendo esses encontros, que algo inédito realmente na igreja, e uma oportunidade muito grande. Eu estou conversando, gente, hoje, a minha entrevistada aqui é a irmã Regina da Costa Pedro, religiosa das Irmãs da Imaculada do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, é a atual diretora das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil, como a gente mesmo conversou agora há pouco, ela é a primeira mulher a assumir a direção nacional. 3 nomes foram enviados para o Vaticano, para a Santa Sé, e o nome da irmã foi escolhido para ser a diretora das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. A gente volta a esse assunto já já, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na TV Evangelizar. De volta aqui no estúdio da TV Evangelizar, a nossa entrevistada continua aqui, a irmã Regina já retoma essa conversa com a gente, mas antes, tem matéria, por favor, coloca no ar. Para construir o futuro mais saudável de um estado, é toda uma equipe de governo caminhando com foco também na saúde dos olhos das nossas crianças. No Palácio Iguaçu, que recebeu também a visita de uma criançada bonita de Itaperuçu, o governador anunciou 2 novos programas voltados aos pequenos. O primeiro foi a liberação de 159 milhões de reais para políticas públicas em benefício das crianças e adolescentes. Um recurso pelo bem-estar e para combate a tantas violações de direitos nos 399 municípios do estado. Serão pelo menos 250 mil reais destinados a cada município participante. O governador assina e você faz barulho, porque é o governo do estado cuidando das pessoas. Esse dinheiro vai para diversas áreas. Se o prefeito entende que tem que fazer uma política para o autismo, por exemplo, ele vai ter uma estrutura. Aí, conforme o município tem necessidade, ele vai utilizando esse dinheiro. Primeiro estado do Brasil com quem assinamos esse termo de parceria para ceder metodologias na área de proteção da infância. Sabemos que a criança, infelizmente, pessoal, é o público vulnerável que mais sofre violências e violações de direitos do nosso país. O governador Ratinho Júnior, depois de visitar as unidades móveis, um ônibus e uma carreta que viraram consultórios, anunciou também o programa Bons Olhos Paraná. Numa primeira etapa, este programa com foco na saúde ocular das crianças da rede pública de ensino deve percorrer 93 municípios paranaenses. Estes 2 veículos, muito bem equipados, começam esta jornada agora em abril. A estimativa é de que sejam realizados 67 mil atendimentos e que 10 mil óculos sejam entregues gratuitamente, conforme a necessidade de cada criança. Cada ônibus daquele caminhão, aquela carreta, tem em média 5 consultórios prontos, profissionais equipados com equipamentos, fazendo os exames e com detalhe. A criança que for diagnosticada com algum tipo de deficiência visual, ela vai escolher o óculos da cor que ela quiser, no modelo que ela quiser e já vai levar o óculos para casa. Se a criança não enxerga, ela não aprende. Então é muito legal e vai levar esse programa aos municípios que mais precisam, que é o Rota do Progresso, os 80 municípios que têm o IDH mais baixo, se privilegiou nesse primeiro momento a atender os municípios que têm mais dificuldade financeira, mais vulnerabilidade social. Tá aí a nossa equipe de jornalismo trazendo boas informações. Daqui a pouquinho também tem Maringá em pauta e às 18 horas tem a Santa Missa. Aqui no estúdio nós temos a irmã Regina, ela que é diretora das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, conversando com a gente. Irmã, a gente vai voltar na questão das Pontifícias Obras Missionárias, mas a congregação na qual a irmã faz parte, o
também ligado aí ao PIME, está presente em vários lugares. Qual é o carisma? Sabemos esse carisma missionário, mas está presente em escolas, hospitais. Explica um pouquinho para a gente como que está distribuído os trabalhos. Inclusive, a senhora estava me dizendo que era coordenadora provincial, né? Como que eram os trabalhos? Isso mesmo. Então, o nosso carisma, como você mesmo disse, é um carisma missionário, porém tem algo de muito específico, que é o que nós chamamos, é um carisma missionário adjentes, significa dirigido às pessoas que ainda não conheceram Jesus ou às igrejas mais carentes de evangelização. Adextra, o que significa que nós todas que entramos na congregação temos essa disponibilidade e desejo de deixar a nossa pátria para ser essa ponte entre igrejas de realidades diferentes. E ad vitam. Nenhuma de nós entra na congregação pensando, eu vou para uma realidade missionária por alguns anos, depois eu volto. Não. Quando nós entramos é para colocar a vida toda à disposição realmente da missão para onde nós formos enviadas. Né? A congregação está presente nos 5 continentes e como o nosso foco principal é realmente o anúncio do Evangelho, a formação de pequenas comunidades, a educação para a escuta da palavra de Deus, nós, no Brasil, nós não somos caracterizadas por obras, hospitais, colégios, não. O nosso trabalho é mesmo diretamente nas comunidades, então colaborando com paróquias, com dioceses. Muitas de nós aqui no Brasil colaboram com os conselhos missionários nas dioceses, com os conselhos missionários nos regionais. Então, procuramos ficar mesmo naquilo que é nosso específico, para animar o povo de Deus a viver essa abertura missionária universal. Então, esse é o carisma da minha congregação. No entanto, em outros lugares, como na Índia, por exemplo, onde a maioria da população não é cristã, ali sim, nós servimos também através de obras, de hospitais, de escolas, porque este é o modo de poder penetrar na população, sendo que a parcela de cristãos é ínfima, né? 0,4% da população. Sim. Então, realmente, daí nós servimos a população naquilo que são as necessidades mais urgentes. Irmã, o que ainda falta? O que nós podemos melhorar para que nós, como igreja, eu, você, as pessoas que estão em casa, todos nós, para que possamos melhorar essa nossa essência missionária, sermos verdadeiramente uma igreja missionária? Quais os passos que a gente deve ir trilhando, irmã? Já a tua pergunta foi formulada de uma maneira que eu gostei bastante. Você falou da essência, porque, de fato, o documento, o Decreto Adjentes do Concílio Vaticano II, nos fala disso. A essência da igreja é ser missionária. Se não é uma igreja missionária, não é a igreja de Jesus Cristo. No entanto, você disse bem, nós precisamos melhorar. O Papa Francisco fala da necessidade de uma decidida conversão missionária, no qual a missão seja aquilo que modele todas as outras escolhas, que tudo seja feito passando por este crivo, o crivo da missão, da abertura missionária, da evangelização, da comunicação da Boa Nova a todos. O que nos falta? Eu acredito que uma das coisas que nos falte muito é essa coragem de não colocar barreiras para a missão, limites. Quando Jesus deu o mandato missionário, ele disse, ide até os confins da terra. Então, para ele não tinha limites nenhum, não é? Era para ir quebrando todos os limites até chegar aos confins da terra. Porém, me parece que nós colocamos limites. Quando falamos de missão, fazemos uma ação missionária de visitação num bairro mais distante, parece que o horizonte da missão já acaba ali. No entanto, esquecemos que essa abertura missionária universal, ela faz parte mesmo da essência daquilo que nós somos. Nós somos um corpo, e cada parte do corpo é responsável pelo corpo inteiro. Então, nós, como corpo de Cristo aqui no Brasil, somos responsáveis, sim, pela evangelização em África. Devemos nos preocupar com aqueles que sofrem a perseguição na igreja de Myanmar. Devemos pensar na formação de novos seminaristas na Índia, na China. Isso faz parte do nosso corpo.
E eu acredito que essa falta de sensibilidade, de abertura, de colocar limites para a missão, isso é aquilo que nos impede de sermos realmente, de viver a nossa essência. Assim, concluindo, eu gosto de dizer uma frase que é a seguinte, que as urgências, o que é urgente, nos faz esquecer daquilo que é essencial. Sim. Então, todas as nossas comunidades, nós temos as nossas urgências pastorais, não é? Aí, aquela urgência que está aqui embaixo dos meus olhos me faz esquecer da minha essência, que é ser missão e ser missão universal, com essa abertura de coração, de oração, de contribuição material, de envio de pessoal para o mundo inteiro. Nos fechamos nas nossas igrejas locais, né, irmã? Exatamente. E não abrimos esse horizonte, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, na Arquidiocese de Maringá, nós temos um projeto muito bonito, que é o projeto Igrejas Irmãs, que nós temos paróquias que damos assistência, enviamos padres para Guajará-Mirim, Rondônia, né? Claro que temos as nossas urgências, temos aí, como a irmã disse, as coisas que precisamos resolver, mas a nossa essência é sempre olhar além, né, irmã? Exatamente isso, né? E o ano passado, o Papa Francisco, na mensagem para o Dia Mundial das Missões, ele usou uma imagem muito forte, que é muito, muito eloquente. Ele disse que o grande drama, usou essa palavra, drama, então uma coisa séria, o grande drama da nossa igreja hoje é que Jesus ele continua batendo a porta, mas que ele está batendo do lado de dentro, pedindo para que nós o deixemos sair e pedindo para que nós o levemos aos outros. Porque o grande risco é que nós fechemos Jesus nas nossas estruturas, nas nossas pastorais, dentro dos nossos templos e esqueçamos que Ele mesmo, Ele é missionário e quer uma igreja missionária. E Ele só pode sair se nós o levarmos conosco, se nós também sairmos, não é? Então, o grande apelo de não deixar Jesus batendo do lado de dentro, pedindo para sair, que nós possamos o levar conosco para fora, como Ele deseja. Irmã, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Como que ela está estruturada? Qual o trabalho que ela vem realizando? Qual é a visão aí que o nosso amigo, a nossa amiga que está em casa, para que ele conheça um pouquinho mais desse trabalho? Eu acredito que quando nós falamos de Pontifícias Obras Missionárias, duas referências muito fortes e que são claras para a maioria dos católicos cristãos aqui do Brasil. Primeira campanha missionária do mês de outubro, que é aquela que nós realizamos como Pontifícias Obras, com a coleta missionária também. E um dos trabalhos das Pontifícias Obras, que é com a infância e adolescência missionária. Maravilhoso. Quando se fala de infância e adolescência missionária, todo mundo conhece. É verdade. E parece até que as Pontifícias Obras são só a infância e adolescência. Mas, na realidade, as pontifícias elas trabalham em 3 setores aqui no Brasil, em 3 áreas muito importantes. A primeira é a parte do secretariado da propagação da fé. Então, a parte da propagação da fé trabalha com essa animação missionária, visando, de modo particular, as famílias, os jovens e os idosos e enfermos. Depois, nós temos a infância e adolescência missionária, que o nome já diz e é mais conhecida, e depois temos a Pontifícia União Missionária, que trabalha mais na área da formação e, de modo muito específico aqui no Brasil, a formação de seminaristas, com os Conselhos Missionários de Seminaristas, os COMISES, que este ano celebram, por sinal, 40 anos. Né? Então, você vê que as Pontifícias Obras Missionárias têm uma ampla área de atuação, com diversos setores da Igreja. Porém, todas essas áreas de atuação têm 2 características fundamentais, que são a oração e a contribuição humana e material para a missão do mundo inteiro. Então, essa abertura missionária universal, procurando fomentar isso em diversas categorias da Igreja. E isso muito, muito através da formação, isso é algo que nós fazemos muito, muito através de uma ampla conscientização através do mês missionário, através da coleta do mês missionário, que auxilia hoje mais de 1.100 igrejas necessitadas no mundo todo, porque o dinheiro que nós arrecadamos aqui vai para Roma, para o Fundo Universal de Solidariedade do Papa, e essas necessidades de evangelização
nas outras partes do mundo também são atendidas através disso. Então, Pontifícias Obras Missionárias é um pouco isso. Tá vendo, gente? Coisa boa, né? A irmã vai continuar com a gente, tem mais um bloco para a gente partilhar juntos aqui na TV Evangelizar. Eu estou conversando com a irmã Regina, ela continua aqui com a gente no estúdio da TV Evangelizar. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, é o Vozes da Cidade, especial sobre a missão. Todos nós somos chamados a sermos missionários. E daqui a pouquinho a irmã está de volta junto comigo, tá bom? É rapidinho intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. De volta aqui no estúdio da TV Evangelizar. Hoje a nossa convidada é a irmã Regina, ela está aqui junto com a gente. Ela é a primeira mulher a assumir a direção nacional aí das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil e está conversando aqui com a gente, passando essa experiência missionária tão bonita para nos contagiar, para fazer com que todos nós possamos aí fazer a nossa parte. A previsão do tempo, por gentileza, para Maringá, para algumas cidades aqui neste final de semana, você está conferindo aqui na tela da TV Evangelizar a previsão do tempo aqui para a nossa região. Irmã Regina hoje está aqui na Arquidiocese de Maringá, visitando hoje a TV Evangelizar, ela que é diretora das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. E queremos saber o que a irmã também veio fazer aqui na cidade de Canção. É a primeira vez já em Maringá? Já veio outras vezes, irmã? Eu posso dizer que é a primeira vez, porque eu visitei Maringá, mas há quase 40 anos atrás. Então, costumo dizer que foi quase em uma outra vida. Então, realmente, posso dizer que é a primeira vez. Sim. E o objetivo principal da minha visita aqui foi vir para participar, um momento de participação da reunião dos bispos do Regional aqui do Sul 2, Sim. que está acontecendo já esses dias em Arapongas, não é? Isso. E vou participar dessa reunião amanhã, porque um dos objetivos assim que nós nos propusemos para este ano, 2025-2026, foi capilarizar ainda mais a ação das Pontifícias Obras. Porque a nossa sede é em Brasília, mas o nosso trabalho, a nossa vida acontece nas igrejas locais. E por isso é importante que nós tenhamos cada vez mais consciência de que as obras elas são pontifícias, como diz já o nome, então pertencem realmente ao Papa, dicastério para a evangelização, porém, ao mesmo tempo, são obras episcopais. Então, para nós é fundamental este apoio de cada igreja local, de cada bispo na sua diocese, para que as pontifícias obras possam realizar um trabalho capilar. Então, a finalidade principal da minha visita aqui foi para iniciar, e o Regional Sul 2 vai ser o primeiro regional que eu visito nessa maratona aí, que são 18 regionais aqui no Brasil. Então, esse foi o primeiro objetivo. Porém, eu aproveitei também, tendo essa possibilidade de vir até aqui, para fazer um momento formativo. E no final de semana passado, ali em Marialva, nós tivemos esse momento formativo de espiritualidade missionária com foco no Jubileu da Esperança que nós estamos vivendo. Que maravilha. Então, eram mais ou menos 75 participantes e procuramos refletir e rezar no sábado e domingo sobre isso, a espiritualidade missionária e o Jubileu da Esperança. Eu vou trazer o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clase, rapidinho, porque tem um momento sempre de reflexão com o nosso arcebispo. Inclusive, ele também está participando, né, lá em Arapongas, diocese de Apucarana, participando aí deste encontro com os bispos que a irmã acabou de citar, mas ele também deixou uma mensagem para todos nós. Vamos acompanhar. O que toca o coração é o amor misericordioso. No ano jubilar da encarnação de Jesus Cristo, o mundo cristão se prepara para a Semana Santa. No próximo domingo, a liturgia nos conduz para a Cidade Santa, onde o povo canta Hosana, o Filho de Davi. Solenemente, o Redentor entra na cidade para celebrar a Páscoa judaica e introduzir com os seus discípulos a nova Páscoa. Durante essas 5 semanas quaresmais,
tivemos grandes oportunidades para rever a nossa conduta cristã, aprofundar o compromisso de fé perante a obra criada por Deus, rever o cuidado para com a casa comum, limpar a mente dos maus desejos e abrir o coração que revela a misericórdia de Deus. A campanha da fraternidade deste ano, como peregrinos de esperança, anima o nosso jeito de seguir o Jesus Cristo com humildade e reconhecimento que todos somos devedores perante a misericórdia de Deus. A nossa mania de julgar, tantas vezes hipocritamente, nos afasta do verdadeiro rosto misericordioso de Deus. Quaresma é tempo propício para superar a falsidade, os julgamentos desmedidos, críticas desumanas, para abraçar a bondade, o acolhimento, a capacidade de ouvir as dores e as condenações impróprias causadas pela sociedade injusta. Toda prepotência fortalece a desigualdade e aumenta a dor causada nos injustiçados e indefesos. A figura da mulher condenada pelos hipócritas, João capítulo 8, versículos 1 a 11, é a humanidade fragilizada, oprimida para justificar a multidão de pecados escondidos nos falsos acusadores, repletos de ódio, sem piedade, sem amor, sem misericórdia. A sociedade caminha a passos largos, formados de falsidade, conduzidos pelo domínio do poder avassalador, sem moral, sem ética, forjando a divisão, o ódio, o poder sobre as nações fragilizadas, crucificadas pelas guerras, para vender o seu arsenal bélico, enriquecendo-se às custas dos indefesos, populações que ficam sem casa, sem comida, sem nação. Se as guerras ainda não são suficientes, criamos outras fontes agudas de injustiças e opressão, expulsando os migrantes, os pobres de nossas cidades, para justificar a limpeza étnica em nossas cidades e centros da sociedade sem amor e sem misericórdia. O olhar de Jesus faz escrever as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fragilidades, acusando nossa consciência que somos pecadores e não temos direito de julgar a ninguém, mas sim acolher. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 10 e 11. No próximo domingo, nos encontraremos com Jesus, que caminha conosco e nos convida a entrarmos em Jerusalém, a cidade santa. Durante esta semana, depois de tantos dias da Quaresma, levemos os nossos dons, nossos bons propósitos para fortalecer a nossa fé, o nosso amor, para marcharmos com humildade e fraternidade com o Senhor, que revela o imenso amor que Deus tem por toda a humanidade. A nossa conversão sincera, o nosso arrependimento pelos pecados cometidos contra nós mesmos, contra as pessoas, os nossos semelhantes, contra a natureza e contra o próprio Deus. Caminhemos seguros, coração simples e puro. Deixemos que o Senhor nos conduza pelo caminho da superação e busquemos visualizar os sinais do novo mundo que brota da justiça e da misericórdia de Deus. Assim diz o Senhor, vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pelo estepe, lá em Isaías capítulo 43, 19. Com esse sentimento de pertença ao Senhor, que nos chama para a conversão, sigamos com o coração cheio de amor
para descobrir a grandeza de Deus, que é todo misericordioso. Purifiquemos o nosso coração, porque nele mora a misericórdia, e descobrir o jeito mais profundo que Deus revela o seu amor por toda a humanidade. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conduza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino. Sempre uma mensagem especial, refletindo aí a liturgia deste final de semana. Eu estou aqui hoje com a irmã Regina da Costa Pedro, ela que é das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil, é a primeira mulher a assumir aí a direção nacional, dando esse grande testemunho missionário para todos nós. Quem está nos acompanhando em casa, a irmã falou algumas características sobre ser missionário, porque às vezes quando a gente ainda fala ser missionário, a pessoa pensa que é sair da sua casa, pegar a sua mochila, a sua mala, ir lá para a África, ir lá para a Índia. Inclusive um abraço, tem duas irmãs religiosas aqui, nossas, do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, que estão indo essa semana para a Índia, iniciar aí um trabalho muito bonito. Claro, isso é missão, mas todos nós, não importa quem quer que seja, é chamado a ser missionário, né, irmã? Exatamente. Gostei muito de você ter lembrado das irmãs, irmã Maria José e irmã Rosângela. Isso. As duas estavam conosco nesse final de semana de reflexão missionária e do Jubileu da Esperança, e foi muito bonito, porque elas estando presentes ali, nos ajudou a ver um pouco essas duas dimensões que você trouxe. Nós todos somos missionários. Pelo batismo, nós somos missionários. E eu gosto muito de trazer, como Dom Esmeraldo diz, que nós não somos, por exemplo, uma religiosa missionária ou um seminarista missionário, um padre missionário. Ele diz não, é justamente o contrário. Nós somos missionário padre, missionária religiosa, missionário seminarista. Porque, em primeiro lugar, desde o batismo, somos missionários, né? Sim. E a presença das duas irmãs ali nos ajudou muito a pensar isso. Em primeiro lugar, todos somos missionários a partir do lugar onde nós estamos, se o coração estiver aberto e nós estivermos abertos para sair da nossa zona de conforto e ir para as periferias geográficas e existenciais, como nos diz bem o Papa Francisco. E essas periferias geográficas existenciais estão perto de nós. Então, isso é ser missionário a partir daqui e agora. Mas a presença da irmã Maria José e da irmã Rosângela ali também era um testemunho de que é importante ir além. Então, quem vai ficar por aqui e as conheceu, como vai além? Vai além rezando por elas, acompanhando-as na oração. Vai além, talvez, daqui a pouco, fazendo uma ação para ajudá-las também economicamente. Isso também é ser missão. E é importante que essas duas partes, esses dois aspectos, que um ilumine o outro. Essa abertura universal ilumina as nossas saídas aqui mais locais, e as nossas saídas locais deixam o nosso coração aberto para contribuir com a missão universal também em outros lugares, né? Então, é esse vai e vem, essa ponte, ser ponte, isso é muito importante. Tá vendo, gente, como a gente aprende tanta coisa bonita, né? Eu queria, nesse finalzinho de programa já, irmã, que a irmã ficasse em pé aqui junto comigo e que a irmã pudesse deixar uma mensagem através dessa câmera aqui para quem está nos acompanhando, para que se sentisse impelido também a valorizar a sua essência missionária, que, como a irmã disse agora, né, dessas nossas duas irmãs, que a gente possa sustentá-la em nossas orações, mas que também estejamos atentos às necessidades que venham a surgir e que assim nós possamos exercitar o nosso ser missionário. Que a irmã pudesse conversar com o povo de Deus da Arquidiocese de Maringá, quem está pelo YouTube da TV Evangelizar, aí em todo o Brasil, também nos acompanhando, deixasse esse recado especial. Em primeiro lugar, o agradecimento por ter a possibilidade de estar aqui conversando com esse público enorme, não é? E deixando esse recado missionário.
Neste ano de 2025, Papa Francisco, para o mês missionário de outubro, ele já fez a sua mensagem. E o tema da sua mensagem é Peregrinos Missionários da Esperança entre os Povos. Nós todos somos chamados e chamadas a ser esses peregrinos que levam a esperança, de modo particular, neste contexto que nós vivemos, onde existe tanta violência, questão de guerras, a questão dramática das migrações, das mudanças climáticas, tudo isso ameaça a nossa fé, ameaça a nossa esperança. Então, neste momento, viver a esperança e sermos capazes de comunicar também para os outros que Cristo é a nossa esperança, é uma maneira muito bonita de sermos missionários. Então, peço a Deus, de fato, que, de modo particular, durante este ano, que a nossa missão seja essa, de comunicar ao mundo a esperança que é Cristo, uma esperança que não decepciona. Irmã, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Que Deus a abençoe, a senhora cada vez mais. Obrigada. E conte com as nossas preces sempre. Conto mesmo, muito obrigada. Pode permanecer aqui no estúdio para a gente finalizar o programa juntos. Esse foi o nosso especial missionário com a irmã Regina da Costa, ela que é diretora das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil, a primeira mulher a assumir a direção nacional. Fiquem todos com Deus, obrigado pelo seu carinho, é sempre muito bom te encontrar aqui. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.